Meus irmãos, a graça e a paz em nome de Jesus. Depois de 2 anos sem vir a 12 de agosto, aqui estou. E pela graça do Senhor, porque eu não havia planejado estar aqui, Deus me trouxe. E eu agradeço a Deus por essa igreja, porque essa igreja tem um papel muito importante em nosso ministério. A 12 de agosto, ela faz parte da nossa vida. E aqui eu trago também um abraço da minha esposa, a Rose. Alguns conhecem, outros não, porque quando eu olho aqui, eu vejo muitas pessoas diferentes, né? Não é a 12 de agosto que nós saímos aqui em 2003, então tem um tempo aí, né? Tem um tempo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus ao pastor que não está aqui, mas eu tive uma conversa muito boa com ele essa semana. Agradecer também ao conselho, muito obrigado a todos vocês. Bom rever irmãos amados, irmãos assim que faz parte da nossa história. Obrigado. Eu estou aqui assim, muito feliz por estar aqui com vocês. Deixa eu falar algo para vocês a respeito do nosso ministério que nós estamos exercendo hoje. Nós estamos morando no Mato Grosso do Sul, precisamente na cidade de Dourados. Dourados, lá temos a Missão Kaiowá. Missão Kaiowá é a missão mais antiga que tem trabalhado entre os indígenas. 97 anos completando esse ano. E Deus tem feito muitas coisas através daqueles indígenas, daqueles irmãos que têm se dedicado a uma caminhada com o Senhor. Hoje eu e minha esposa Rose, nós exercemos algumas funções na Missão Kaiowá. Nós somos capelão, eu sou capelão da Missão Kaiowá, sou capelão numa escola municipal que existe hoje na Missão Kaiowá, o qual o nosso pequeno Mateus estuda, então tem sido muito bom, e nessa escola nós temos 870 alunos. Também eu sou capelão no Hospital Porta da Esperança, um hospital que tem 67 anos, e Deus tem derramado graça, porque nesse hospital nós temos ali atendido cerca de 6.000 indígenas por mês. Também somos capelão lá. Outra coisa também que nós estamos exercendo, o nosso ministério é dando aula. Lá existe também um instituto onde que temos 6 etnias diferentes. A Rose também tem ministrado, a Rose tem assim, amado dar aula, não é? E a Rose também tem exercido aí um ministério muito importante, trabalhando com adolescentes e jovens que passou por alguma situação de violação. E tem sido muito interessante essa experiência, porque ao longo do ano, vamos fazer o ano agora em janeiro, Deus tem trazido muitas crianças, muitos jovens e adolescentes, para que possa ser cuidado e atendido. Outro ministério que nós temos é a coordenação das nossas congregações. Hoje nós temos 42 congregações. Nessas 42 congregações, nós viajamos, a mais distante que nós temos é cerca de 3h30. Então, nós vamos, passamos o final de semana, caminhamos, conversamos com nossos irmãos indígenas, e Deus tem, assim, derramado graça. Então, 3 pedidos de oração que eu peço a vocês que orem. O primeiro pedido é pela nova diretoria da Missão Kaiowá. A última pessoa que esteve na diretoria passou 40 anos. E agora nós assumimos, somos 3 diretores. Ore também pela coordenação do nosso projeto, Palavra que Fortalece. Orem também, por favor, pela nossa família, pela vida de Mateus, pela vida da Rose, para que Deus continue derramando graça em nossas vidas. E eu agradeço em nome de Jesus. Abram suas Bíblias, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Atos, capítulo 14, versículo 19. Eu quero convidar os irmãos, aqueles que podem, por favor, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Atos capítulo 14, versículo 19, leiamos. Sobrevieram, porém,
Judas de Antioquia e Icônio, e extingando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Feche seus olhos, irmãos, e vamos orar. Deus, nós já louvamos o Senhor, já engrandecemos teu santo nome. Nós queremos aqui diante do Senhor colocar nossas vidas, nossos corações, as nossas mentes cativos à tua palavra. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo ministre ao coração da tua igreja. Ó Deus, e continue a falar ao meu coração nesse texto, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. É uma grande honra para mim estar aqui nesse púlpito, e o púlpito, lugar de fé, lugar de adoração. E no compromisso com a soberania de Deus, deve nos impulsionar, irmãos, a abraçar o mandato missionário e com seriedade. A missão para nós não é um apêndice em nossa vida, em nossa igreja, mas ela é um fluxo vital para que ela venha nos conectar com o propósito eterno de Deus na nossa vida e a nossa igreja. E olhando para a história da igreja, olhando para a nossa igreja, vemos claramente a expansão do Evangelho. Ela nunca foi um caminho fácil. Sempre tivemos tribulações, sempre tivemos assim, circunstâncias que muitas vezes nos deixam assim, tristes e muitas vezes desanimados. E por isso que hoje voltamos ao coração do livro de Atos e vamos examinar a primeira viagem de Paulo, de Paulo e Barnabé, e especificamente ali em Listra. O apóstolo Paulo foi de ser aclamado como um deus pagão a ser apedrejado e dado como morto. E tudo isso, irmãos, em nome do evangelho que pregava, em nome da sua fé. E tudo isso em nome do evangelho. E isso me chama muito a atenção, porque nós vivemos no Brasil onde que temos assim total liberdade de pregar, total liberdade de falar do evangelho. Nós temos a nossa Bíblia traduzida em nossa própria língua, quando muitos povos não têm sequer um versículo. E o nosso texto é uma poderosa assim, lição de resistência, Obrigado, irmãos, essa é a palavra mesmo. E assim, é a natureza real do reino. E a mensagem de Paulo nos deixa muito clara ao nosso coração e a nossa igreja hoje, desafiando a nossa compreensão daquilo que nós podemos fazer saindo do nosso conforto, saindo do nosso sucesso, e que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, e que a nossa mente ela fortaleça sempre, para nós compreendermos a honra de servir a Deus como missionários. Todos nós temos um chamado missionário, todos nós temos chamado. Nós não somos mais especiais por estarmos lá no campo, lá na frente, mas todos nós temos um chamado, todos nós temos um papel diante do Senhor. E o texto aqui, em Atos 14, é o ponto de virada dramático após um período de sucesso missionário. Paulo até então estava caminhando, estava pregando, plantando várias igrejas, e todos queriam estar perto de Paulo, porque Paulo ensinava, Paulo pregava e Paulo plantava igreja. Mas, hermeneuticamente, ele nos apresenta um contraste aqui entre a fragilidade humana e a fidelidade divina.
E a perseguição em Listra não foi um evento local, mas um ataque organizado. Os judeus de Antioquia e Icônio viajaram para instigar a multidão, para nós perseguirmos Paulo, vamos matar Paulo. E assim eles o fizeram. Apedrejaram, era uma execução assim, sumária. E o texto afirma que Paulo foi dado por morto. E o papel essencial da nós, como igreja, é orarmos por aqueles que estão pregando o Evangelho. E dado como morto, o milagre não é apenas que ele reviveu, não é isso, não é somente isso, mas após ser rodeado pelos discípulos, os discípulos se juntaram e conversaram, vamos orar por Paulo, Paulo está doente, Paulo está precisando das nossas orações. E assim eles foram, rodearam e oraram por ele. E esse é o papel da igreja, orar. E ele se levantou e retornou à cidade. Humanamente falando, isso é uma loucura. Uma loucura. Como é que um homem que foi apedrejado, que foi dado como morto, ele se levanta e retorna à cidade para cuidar daqueles que estavam firmes na fé. E o objetivo, segundo o versículo 22, era fortalecer a alma dos discípulos. Que coisa maravilhosa. E a grande aqui tese teológica é que a tribulação é necessária e não é opcional. A versão em que nós lemos aqui nos fala assim, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a tribulação é um caminho divinamente estabelecido por Deus em nossa vida. Não só aqui na igreja local, mas também nos campos missionários. Nos campos missionários. E aqui eu quero destacar 3 pilares importantes para essa perseverança missionária. Resiliência, agora aprendi. Primeiro ponto é que a missão exige a reviravolta imediata após a adversidade. Observe no versículo 19, versículo 20, quando o texto nos fala assim, sobrevieram, porém, Judas de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Aí no versículo 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. A missão exige reviravolta imediata após a adversidade. É um dos momentos assim, mais radicais e orgânicos da vida de Paulo, uma cena que desafia muito claramente a lógica de autopreservação. Eu creio que alguns de nós, se estivéssemos naquele momento ali, nós não iríamos retornar àquela cidade, porque havíamos sofrido. As pessoas nos perseguiram, as pessoas nos apedrejaram, e fomos assim, tão machucados que olhávamos para aquela pessoa e falávamos assim, olha, essa pessoa está morta. E aí o apóstolo Paulo estava à beira da morte, brutalmente ferido, mas o texto registra, estando, porém, os discípulos reunidos em volta, levantou-se e entrou na cidade. A lição para nós é que a fidelidade missionária é comprovada na retomada imediata do serviço. Os nossos apedrejamentos não vêm por pedras físicas, muitas vezes, mas com aspereza, com a indiferença, com as críticas destrutivas, quer seja no seu trabalho, na sua escola, no seu ministério, com o esgotamento do serviço, assim, muitas vezes não reconhecido, ou com grandes desafios financeiros que ameaçam a tirar totalmente a nossa paz. E Paulo nos ensina que, após sermos golpeados, a nossa primeira ação, auxiliada pelo corpo de Cristo, quando naquele momento os irmãos, os discípulos oraram ali, deve ser levantar e retornar ao serviço do Senhor. Ele não fugiu para a segurança de Derbe, muito pelo contrário, imediatamente ele demonstrou
claramente a permanência do Evangelho voltando ao coração do perigo. E Calvino, o grande teólogo da Reforma, usou o princípio da tribulação, irmãos, não apenas como uma realidade cristã, mas como um sinal claro da nossa eleição em meio à nossa santificação. E a doutrina da perseverança dos santos, Calvino ensina que a fé genuína persevera e a tribulação é instrumento de Deus para usar, para testar, purificar e confirmar com essa perseverança. E essa perseverança do crente não é uma força própria, mas é uma operação da graça de Deus que o impede de cair completamente, porque o Senhor segura nas nossas mãos, sabendo muito bem, conhecendo muito bem os nossos corações. E o testemunho de Calvino, após ser expulso de Genebra, ele não desistiu da sua vocação, muito pelo contrário. Ele continuou o seu trabalho teológico, demonstrando reviravolta da fidelidade. E o seu lema de vida poderia ter sido Atos, capítulo 14, versículo 22. Ele via as dificuldades em Genebra não como um fracasso, mas como um caminho de Deus. Eu tive a oportunidade de estar no interior da cidade de Medellín, na Colômbia. E foi uma experiência muito marcante em toda a minha vida. Nós fomos para lá para conhecer os campos e para observar se havia possibilidade de plantar alguma igreja. E daí nós fomos. E antes de sair, as pessoas da minha igreja lá de Bogotá falavam bem assim: pastor, o senhor vai para uma zona vermelha. E eu tentando entender como era essa zona vermelha. E aí eu falava bem assim: mas me explica um pouco mais. Não, pastor, olha, veja bem. Aí veio uma senhora e me mostrou no mapa: essa área daqui tem um cartel de Pablo Escobar. E ele ainda existe, e é perigoso, pastor. Lá sequestram missionários, pastores, estrangeiros. Eu disse: pronto, então, está tudo certo. E eu conversei com a Rose. Falei assim: Rose, é o seguinte, esse local é um lugar vermelho lá, uma zona vermelha, que o negócio é perigoso. E esse meu filho, eu vou estar orando. E assim eu fui. E foi interessante, logo quando nós chegamos na cidade, estávamos fazendo check-in num hotel, e vieram duas pessoas muito fortes, grandes assim, e foi para trás da moça que estávamos atendendo, e eles falavam assim claramente: quem são esses, o que é que eles estão fazendo aqui? E a ideia nossa era passarmos uma semana, e passamos somente 2 dias, porque nós estávamos sempre observados, sendo observados. E aí nós fomos para uma cidade chamada Chicorodó, muito distante, muito no interior de Medellín. E chegamos lá e fomos conhecer os irmãos, e lá perseverando na fé, firme em meio às tribulações. E aí vieram um grupo da Igreja do Evangelho Quadrangular, não me esqueço mais nunca. E eles falavam para a gente bem assim: olha, pastor, nós estamos precisando de pastores aqui, de missionários aqui. Aí nós perguntamos: e cadê o seu pastor? E o Senhor começou a contar uma história. Estávamos há 3 meses atrás, num culto. O culto estava assim, maravilhoso. E o líder começou a falar do cartel de Pablo Escobar, começou a falar a respeito das Farc. E, de repente, um homem muito bem vestido saiu e retornou com mais 4, fortemente armados. E mataram esse pastor na hora do culto. E aqueles irmãos estavam tão desesperados, porque eles queriam serem pastoreados. E eu fiquei pensando assim: nós no Brasil, nós não conhecemos o que é perseguição religiosa. Vivemos muito bem, graças a Deus, enquanto que tem irmãos que vivem sob pressão, sob tribulação, até mesmo correndo risco de vida. Hoje mesmo, existem missionários nos campos missionários passando risco de vida. Missionários, irmãos que saíram das suas pátrias e foram pregar o Evangelho, estão passando risco de vida. E aqui,
Paulo mostra claramente, é uma prova de um chamado genuíno, de que o sacrifício não dita o fim da nossa vocação, mas ele reafirma a nossa vocação. E a doutrina da perseverança dos santos é vista aqui não apenas como uma garantia de salvação, mas como a perseverança no serviço, a fé que salva, a fé que persiste. A verdadeira crise na missão não é o apedrejamento, mas é a falha de se levantar depois dela. E a nossa perseverança, ela precisa ser uma prova fiel e real diante do Senhor. O presbítero Levi estava falando agora há pouco aqui, olha, a gente às vezes está preocupado, hoje começa a semana, e nós estamos preocupados, estamos no culto aqui, mas preocupados com o amanhã. Irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje, é que nós vamos estar preocupados hoje, mas nós precisamos descansar no Senhor, porque no amanhã o Senhor já está nos esperando. No amanhã já está tudo organizado, tudo arquitetado. Nós somos somente instrumentos do Senhor. Vamos perseverar em nossa missão. O segundo ponto, nós encontramos o versículo 21 e o versículo 22a. A prioridade da missão é fortalecer a alma e a firmeza da igreja local. No versículo 22, no ponto B, ele fala assim, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa o quê? Entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. Se nós fôssemos aqui, abrir um espaço para nós falarmos sobre tribulação, nós íamos passar aqui um bom tempo só falando a respeito do desafio que nós enfrentamos no dia a dia. Após a pregação em Derbe e a formação de novos discípulos, a decisão mais estratégica e contraintuitiva de Paulo e Barnabé foi o retorno. Olha, vamos retornar lá para Listra. Eu acho que assim, eu creio que alguns discípulos aqui pensavam assim, meu Deus, Paulo acabou de quase ser morto, ele quer voltar lá para a cidade, ele quer ser apedrejado novamente. Mas mesmo assim ele volta. E o versículo fala, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Exortando-os a permanecerem firmes na fé. Este ato revela aqui o coração do modelo da missão neotestamentária. A missão ela não termina com o evangelismo. Ela se consolida no discipulado e no cuidado pastoral. E eu creio, irmãos, aqui Paulo claramente arrisca a sua vida novamente, porque ele entende que o alvo dele era o fortalecimento da alma dos novos convertidos, que estavam assim, vulneráveis após testemunharem o sofrimento dos seus líderes. E isso é vital. Isso é importante para a nossa igreja, porque a missão começa aqui, em nossa própria casa. E a pergunta é, estamos realmente investindo no fortalecimento da alma dos outros? Nós oramos para os nossos irmãos. Quando o irmão não vem aqui na nossa igreja, a gente se preocupa realmente com eles. A gente manda um WhatsApp, olha, o que foi que aconteceu, como é que você está, o que é que eu posso ajudar? Isso é tão importante, irmãos. Aquele que recebe a mensagem, ele vai se sentir assim, importantíssimo pela igreja local. E claramente estamos assim, será que realmente nós estamos exortando o encorajamento caloroso, porém firmes, baseado na palavra? A juventude, os casais, os missionários em potencial, e eu creio que aqui nós temos e teremos a permanecerem firmes na fé. E eu tenho feito essa pergunta, eu tenho feito e me questionado a respeito daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. E eu, alguns meses, participei de um velório de um missionário muito amigo meu. Reverendo Márcio Schmidel. E foi um momento em que toda a equipe, a Manajé, estava
toda assim, junta. E na ocasião, quem estava pregando era o Ronaldo Lidório. E ele falava bem assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem um propósito com cada um de nós. Se Deus não chamou você ainda para estar com Ele, é porque Deus tem algo em sua vida. E eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, ministerialmente eu acho que eu tenho aí uns 28 anos. E Deus ainda, pela graça e misericórdia dEle, Ele quer nos usar. Apesar de nós, Ele quer nos usar para a glória dEle. Ele quer nos usar para que outras pessoas venham conhecer a Cristo. Ele quer continuar nos dando assim, oportunidades para que você pregue o Evangelho. Aquelas pessoas que não conhecem. Às vezes nós nem convidamos, irmãos, o nosso vizinho para vir à igreja. Às vezes nós nem conversamos a respeito de Cristo em nossos grupos de WhatsApp. Às vezes no nosso condomínio, nós não convidamos aquelas pessoas que a gente tem contato, oi, falamos todo dia, entramos no elevador, encontramos no corredor. Olha, vá à minha igreja, visita a minha igreja. Deus tem uma palavra para você, vá sem compromisso. Né? Aquela frase assim, vá sem compromisso. Uma vez um amigo meu me convidou para vir à igreja, ele chamava de Chico. Chico, vamos à igreja? Sem compromisso, e aqui estou. Né? Essa é a frase, sem compromisso. E aqui estou. A força da nossa igreja, ela não será medida pela quantidade de pessoas que enviamos ao mundo, mas assim, pela firmeza e a solidez doutrinária daqueles que permanecem e daqueles que assim não foram alcançados. A consolidação é a garantia do que o tempo e o risco investido não serão perdidos. E a verdadeira glória da igreja local é ser um celeiro de onde o fruto maduro pode ser colhido, e o porto seguro onde as feridas são saradas e reanimados pela firmeza no Senhor. Então, irmãos, pregue o Evangelho, em tempo e fora de tempo. E o terceiro e último ponto é que a tribulação não é um acaso, mas uma condição divinamente determinada para o reino. Observe aí no versículo 22, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O clímax aqui teológico é o ponto mais desafiador de toda esta mensagem, de todo esse texto. Nessa afirmação de Paulo, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, é a palavra-chave. E a palavra-chave aqui é nos importa. É mais que uma probabilidade, é um imperativo, uma necessidade estabelecida no plano eterno de Deus. E Paulo está nos dizendo que a tribulação não é uma falha na rota de Deus, mas um caminho que nos conduz. Isso transforma a nossa perspectiva de desafios, abre o nosso coração, e a igreja deve parar de ver dificuldades. As lutas financeiras, a oposição cultural, a questão linguística, a crítica interna, como um sinal assim de que algo deu errado, e começar a vê-lo como uma estrada principal que nos foge. E é na caminhada com o Senhor que o nosso coração ele é transformado, que as nossas mazelas são tratadas pelo Senhor. E sabe onde nós vamos tratar? Dentro da igreja, com nossos irmãos, e Deus ministrando ao nosso coração. E a doutrina reformada do Deus soberano nos garante que Ele usa a pressão para purificar e amadurecer a nossa fé e a nossa igreja. E nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Portanto, irmão, nós não fomos chamados para orar, para fugir da tribulação, mas para abraçá-la com a certeza de que ela está nos qualificando e nos preparando para a glória de Deus. E o Evangelho de Cristo
não é um caminho de uma vida fácil, muito pelo contrário, teremos tribulação, mas precisamos ter ânimo. Mas o caminho da fidelidade perseverante, que honra a Deus precisamente, porque é Ele que nos fortalece em meio à pressão. É Ele que nos fortalece em meio da pressão. E diante do Evangelho, nós somos chamados a perseverar. Em primeiro ponto, que o fogo de Deus nos mova a nos levantar imediatamente de qualquer revés, em nome de Jesus. Onde a sua missão pessoal, familiar, onde ela foi paralisada. Levante-se, apoiado por esta igreja, e retorne à sua vocação. Deus está te chamando. Em segundo ponto, que o nosso foco, como igreja, seja o fortalecimento da alma. Cuidar uns dos outros. Orar pelo seu irmão. Olhe para seu irmão como agente de encorajamento. Ajudando a permanecer firme, buscando ao Senhor, orando com seu irmão. A missão interna é o nosso sustento. Se nós não orarmos uns pelos outros, nós seremos uma igreja fraca. Precisamos orar uns pelos outros. E em terceiro, abrace a necessidade da tribulação. E aqui eu explico. Não ore para que Deus remova a pressão, mas para que Ele o fortaleça dentro dela. A glória do Evangelho não está na ausência de problemas, muito pelo contrário, mas na perseverança através deles, sabendo que você está no caminho determinado por Deus. E aqui eu quero concluir, irmãos. Concluir com o imperativo de Paulo. A tribulação é um preço da entrada do reino de Deus. Que a história que Paulo passou lá em Listra nos inspire a levantar a missão com seriedade em que ela exige. E a igreja, ela não é chamada para ter um evangelho cômodo, muito pelo contrário, mas um evangelho que encoraja a ser perseverantes. Lembre-se daquele que foi dado por morto, mas levantou-se para fortalecer a alma dos discípulos, dos irmãos que estavam lá, novos na fé. E a minha oração é que o soberano Deus nos capacite, continue derramando graça sobre nossas vidas, sabendo que é Ele que nos dá o desafio como oportunidade para que o reino se manifeste em nós e através de nós, por sua graça e misericórdia. E que a nossa firmeza e perseverança sejam assim, um testemunho mais eloquente do poder daquele que nos escolheu para sermos seus filhos amados. Ore a Deus e peça a Deus oportunidade para pregar o Evangelho. Deus, em nome de Jesus, que essa semana o Senhor me dê a oportunidade para pregar o Evangelho. Para que pessoas sejam tocadas pelo Teu amor. Para que eles sintam aquilo que o Senhor tem derramado em minha vida. Para que eles falem das bênçãos que eu tenho recebido e que eu sou testemunho vivo disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar os irmãos que se coloquem de pé, por favor, e vamos orar. Deus, estamos diante do Senhor, diante de um desafio que o Senhor colocou em nossas vidas, que é fazer missões, perseverar, ó Pai, em missões. Deus, entendendo perfeitamente o Teu amor, entendendo perfeitamente que irmãos queridos nossos, hoje enfrentam, ó Deus, barreiras difíceis, muitas vezes, aos olhos humanos, ó Deus, intransponíveis. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor derrame graça sobre nossas vidas, e que o Senhor, ó Deus, nos incomode, ó Pai, para sempre fazermos a Tua vontade.
Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela forma como o Senhor nos escolheu para sermos seus filhos, entendendo perfeitamente que cada um de nós aqui, ó Deus, temos o nosso chamado. E Deus, nós queremos obedecer a Tua palavra e obedecer também, ó Deus, o Teu chamado em nosso coração. Continua, Pai, usando esta igreja para a Tua glória, usando os nossos irmãos, ó Deus, para que possam testemunhar daquilo que o Senhor tem feito nos campos missionários. Abençoa os nossos missionários, aqueles que estão doando as suas vidas, ó Deus, expondo as suas famílias a contextos tão difíceis, mas eles não estariam, ó Pai, felizes em outros locais, ó Pai, mas a maior felicidade dele é servir o Senhor, onde que o Senhor, ó Pai, os direcionou. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua misericórdia e Teu perdão. Em nome de Jesus que nós oramos com o coração agradecidos. Amém, amém, amém.